da pandemia foram muito desgastantes para todos nós. Algumas classes profissionais se destacaram nesse desgaste. E é disso que esse documentário vai falar. Na verdade, o desgaste não se deu apenas pela profissão em si e pela forma como tivemos que desempenhá-la. Se deu também pela invisibilidade positiva e pela visibilidade negativa que se deu a essa classe profissional, foco dessa pesquisa. Nós, professores, docentes. Seja de que nível for, da educação básica à educação superior, todos nós tivemos uma vida revirada, de muito sofrimento, de muita angústia, de muita solidão. Então, com vocês, o projeto de Covid a Convida, ainda que remota. Experiências de professores em busca de sua própria inclusão. Um abraço e vamos lá. O avanço do coronavírus no Brasil. O número de infectados aumentou para 98 nesta sexta-feira. Já há confirmações de Covid-19 em 12 estados e no Distrito Federal. Já há transmissão comunitária quando não é mais possível identificar a origem da contaminação. O governo recomendou medidas mais restritivas para tentar deter o avanço da doença. O medo de contaminação pelo coronavírus já mudou as relações sociais. As escolas que conseguem mudar de regime presencial para regime remoto de ensino vão ter menos problema. O governo do Rio de Janeiro anunciou uma série de medidas para conter o coronavírus. A suspensão das aulas, então, tanto na rede pública quanto na rede privada. Pelo menos 9 estados decidiram suspender as aulas. O governo suspendeu encontros ao provocar suspensão e cancelamento de eventos. Confirmou que um segundo aluno foi diagnosticado com o coronavírus. Que a situação é grave. Medidas para enfrentar da pandemia. Crescendo no Brasil. Proibiu a entrada de cuidados com a vírus no Brasil. Isolamento. Álcool gel, casos, contaminação ocupados. Vidas. Quem vence a pandemia é o elemento humano. Quando a gente vê as coisas acontecendo lá fora, em outros países, você acaba não imaginando a proporção que aquilo vai tomar. E aí eu me lembro até hoje, na sexta-feira, que antecedeu ao fechamento das escolas e tudo, foi uma sexta-feira 13, a fatídica sexta-feira 13, né? E a escola do turno da manhã já tinha avisado, olha, libera a turma e já comunica que semana que vem a escola está fechada. Então, aí que eu comecei a pensar assim, chegou aqui, agora é a vez. Mas também não imaginava que a gente levaria o ano todo. Tarde a gente soube que realmente a gente não voltaria na segunda-feira, a gente se despediu achando que 15 dias tudo ia passar. Y esa fue a minha realidad de escuela pública. Ni bien en los primeros momentos, en el inicio de pandemia, cuando nos guardaron muy rápidamente, pensamos que iban a ser 15 días, después pasó a ser meses de no salir, de no estar en la vereda. Aquí también yo vivo en un barrio y aquí se transita mucho, salen los abuelos, las abuelas, hacer mandados, bueno, no, es como que se apagó la luz del escenario y no quedó nadie, no había un actor afuera. La primera sensación o sentimiento fue el miedo de lo que podía pasar. Recuerdo que cuando se suspendieron las clases, a los docentes en Argentina, los profesores, debían seguir asistiendo a la escuela.
a cumplir horario. Y todo, yo lo que recuerdo y de llevar alcohol en gel y llevar desinfectante para limpiar los bancos, el miedo de tener que seguir cumpliendo con un horario como justificando nuestro salario, porque era ir a sentarnos en las escuelas. Y los chicos no estaban, los adolescentes no estaban. Supuestamente era con la finalidad de planificar materiales para nuestros alumnos. Y en esos momentos en la escuela no teníamos internet como para utilizar nuestras computadoras y sentarnos a planificar y buscar información y todo lo que tenemos guardado en Google Drive, por ejemplo. Era como un sinsentido que acompañaba la incertidumbre y el miedo de lo que significaba este virus que no se sabía nada. Cuando cae en marzo del año pasado esta situación de COVID y todos nos tuvimos que recluir, quiero aclarar entre paréntesis que en Uruguay no fue obligatorio, no hubo obligación de recluirse, sin embargo, claro, los trabajos, la gran mayoría de los trabajos pararon. La cantidad de gente que quedó sin trabajo en Uruguay es indescriptible. Bueno, hubo que reaccionar y organizar ollas populares porque la situación de emergencia social se disparó. No hubo sostén gubernamental del Estado en ese sentido, entonces la sociedad salió a respaldar. En cuanto a la educación, estuvimos, nosotros en Uruguay tenemos un sistema que se llama Ceibal, Plan Ceibal, gestado, organizado por la administración del gobierno pasado, y contábamos con eso como para paliar la situación inmediata. Entonces, en cuanto se disparó la alarma, los dispositivos del Ceibal se pusieron a disposición. Eu não gosto muito, não sou muito familiarizada com essa questão da câmera, né, na cara, assim, tanto em reuniões quanto gravando, olhando, né? Eu tenho essa resistência, não me sinto muito à vontade. Mas eu acho que a gente vai ter que cada vez mais se adaptar com essa realidade, porque solicitam muito isso da gente e está ficando cada vez mais comum que as pessoas peçam assim, né? Envia um vídeo para mim, faz uma gravação, fala o seu depoimento, participa da reunião. Então está sendo um desafio, mas eu estou tentando, eu estou me esforçando para participar dessas atividades assim, meio interativas online, gravações, etc. Então, assim, foi um ano muito difícil, roubaram a minha vida, eu tive que me reinventar. A distância me aproximou muito da minha equipe, muito, porque desses 15 professores que eu tenho, eu acho que uns 10 não sabiam nada de computador, nada, e em um mês eles precisaram aprender tudo. Então, assim, tinha dia que eu entrava 10 horas da noite, eles estavam desesperados, me mandavam um zap, eu entrava 10 horas da noite e fazia com eles, para eles poderem ir fazendo comigo, ao invés de fazer com a turma, para poder aprender comigo, para depois passar. Então, assim, e o mais cansativo disso tudo, da pandemia, foi não ter horário de trabalho. Porque soy formadora de profesores y en la universidad los profesores no son técnicamente preparados para trabajar con la tecnología. Y lo que me tocó vivir con los estudiantes en práctica fue que nos tuvimos que entrenar todos juntos y tuvimos que tomar decisiones rápidas para que los estudiantes se pudieran capacitar y trabajar con la tecnología para hacer clases virtuales. Tudo adaptado a esse novo ambiente, né? Uma caixa embaixo do computador para ficar mais ergonômico, cafezinho para tentar focar, e esse é o meu quarto, o ambiente onde a gente está, quando o trabalho está invadindo, né, a nossa privacidade. É isso que está acontecendo, a nossa vida, né, particular. Então é isso que está acontecendo, a gente está tentando minimizar esses prejuízos da maneira mais prática possível, né? As duas escolas não são dentro de comunidade, mas a gente acolhe, a maioria dos alunos são das comunidades do entorno. Então, isso também me botava muito a refletir, porque eu me sentia até culpada, né, de planejar uma aula, de fazer algumas atividades
atividades à distância com eles, e eu ficava assim, gente, mas como é que eu vou pedir isso, que eu vou exigir isso, que eu vou trabalhar dessa forma? E às vezes o garoto não tem nem um celular que pegue 5G, sei lá. Aí eu me sentia até culpada, era um sentimento horrível. Então, eu ficava me sentindo culpada por isso, porque eu queria ver uma resposta, queria um retorno, e eu não tinha. E eu ficava, como que eu vou querer esse retorno? Como que eu vou exigir isso se naturalmente, em condições normais, eles muitas das vezes não tinham para me oferecer, que dirá numa situação de pandemia como essa. Y bueno, hablando un poco de la escuela, yo creo que la pandemia y la revuelta que hubo acá en Chile, que todos deben saber, dejó abierto que la pobreza en nuestras escuelas, la pobreza que não havíamos visualizado porque estava muito oculta. Então, o que eu percebi é como meus alunos são criança, né? Então eu dependo da interação com os pais, né? Então tinha uma dificuldade deles entenderem, deles compreenderem, deles saberem mexer nos aplicativos, no que era proposto. Então eu tinha que fazer essa comunicação acontecer com os pais, eu tinha que fazer isso chegar para os pais, né? Ser do entendimento deles. E aí estava a questão. Às vezes tinha que ser por um áudio, porque de maneira escrita isso não acontecia, eles não compreendiam, né? E às vezes buscar sinônimos, falar numa linguagem mais clara, mais acessível, de uma forma que eles conseguissem realmente compreender o que eu queria, o que eu desejava e como usar. Nem que fosse explicar inúmeras vezes a mesma coisa. Não... Yo de mi parte, a cualquier hora me llegaban WhatsApp y audios, y yo puse en mi WhatsApp que audio no recibía, no los escuchaba, y se enojaban los profesores. Y a veces apagaba el celular porque no quería escuchar a nadie. Era así. Sí. Porque era continuo, de lunes a lunes, y a cualquier hora. No había un horario, por más que uno lo establecía, no, tal horario, ese horario no se respetaba y los mensajes te llegaban al celular, entonces estaban ahí. Esa lucecita de la notificación estaba presente tanto el día de semana, cualquier horario, horarios de madrugada, te llegaba un trabajo, alguna consulta. Así que sí, fue más sobrecargado el trabajo. Por mais que a gente produzisse algum tipo de conteúdo, tivesse a boa vontade de elaborar até coisas diferentes, né? A gente não tinha o retorno. Então, isso que para mim foi o grande problema, porque a sensação de você fazer e você não ter retorno algum é frustrante demais. Então, né, é como se você produzisse pro nada. No início, bem no início lá, assim, em abril, vamos dizer assim, né, a gente ainda sentia que tinha comentários dos pais nas postagens, eles até colocavam foto dos alunos fazendo a atividade. Mas isso foi se perdendo. Sei lá, 2, 3 semanas depois, a gente meio que não viu mais nenhum pai comentando nas postagens, entendeu? Eu acredito que acho que eles foram cansando, foram passando, né, as semanas, e talvez eles viram que lidar com um aluno dentro de casa era algo muito difícil, eu enxergo por aí, e que talvez eles não estavam vendo um resultado, e eu acho que largaram de mão, foi a impressão que eu tive. Foi frustrante, foi o que eu falei, é como se você estivesse falando para as paredes. Isso não te dá ânimo pedagógico algum de você produzir alguma coisa, porque você produz, e você não tem retorno algum. Você não sabe se o seu aluno tá entendendo, se ele viu o que você postou, você não tem retorno algum. Então, como produzir para o nada, né? É muito complicado. O nosso combustível é você ver o aluno se desenvolvendo.
Então, eu não tinha esse parâmetro, não tinha essa resposta. Era nessa conexão de WhatsApp, numa ligação, num áudio, tentar descobrir alguma forma deles receberem uma cesta básica, um cartão alimentação. Então, eu acho que eu me dediquei muito nessa comunicação. Não tinha horário. Se às vezes eu tivesse disponível no WhatsApp, tivesse passado no horário de trabalho, eu respondia. Então, e muita gente falava, isso não é sua função, não está no seu horário. Só que era aquela preocupação com aquelas famílias e era só o que eu podia fazer. Este gobierno, esta administración de la educación que tuvimos no nos dio nada a nosotras. A nosotros ni a nadie, ni a los chiquilines, ni a los profesores, ni a las profesoras, ni a las maestras, ni a los maestros. Nada. Esta administración, este Codicen, como se llama acá, nosotros tenemos una cantidad de herramientas porque de antes estaban las herramientas. Entiendo. Porque vienen del gobierno pasado. Sí. Y porque nos fue bien en la pandemia, porque las uruguayas y los uruguayos somos bastante sacrificados. Ajá. Y cumplimos con lo que nos mandan. Entonces nos mandaron a meter adentro de las casas y nos quedamos todos como adentro de las casas. Somos poquitos, ¿no? No es un país como el de ustedes que es gigante, o como el resto de los países de América. Acá somos poquitos, todos juzgamos a todo el mundo. Entonces, si vos no te quedabas, te juzgaba a alguien más porque no te quedabas. O sea, tenemos mirada inquisidora todo el tiempo. Somos muy así. Pero sí, por eso acá hay una cantidad de políticas que tienen resultado. Yo parece que estoy así como ahogada en muchas cosas que a mí me han pasado, que yo pasé como jefe técnico y también vi la realidad de mis colegas, porque también estuve con ellos siempre. Yo no sé si todos los jefes técnicos son así, pero yo soy muy ahí de acompañar, de estar, de ser empática y la verdad que la sufro con ellos mismos. Entonces, igual es un tema ingrato, estamos muy solos. Nadie nos entiende, o sea, de repente los sostenedores dicen, pero ¿cómo no puede hacer una clase? Si están en la casa, están recibiendo el sueldo, ¿ah? O sea, como que te tiran eso, así como, oye, ya, pues te están pagando si estás en la casa, sí, qué mejor que estar en la casa, pero no saben todo lo que significó, no tienen idea, y eso me duele profundamente, porque siempre ha sido así. La gente que está arriba y que no baja, que no se baja del árbol, no tiene idea lo que pasa abajo. Quem que está cuidando do professor? O professor é o milagreiro que faz os milagres acontecerem e que vai ser o grande transformador da educação no pós-pandemia. Mas até que ponto isso é real?